Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Jornal da Litoral. Hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2024. Uma ótima tarde para você que está chegando agora na telinha da sua TV Litoral, transmitindo para todo o Brasil. Eu já quero convidar você a participar conosco, a interagir nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo diariamente, também através das nossas plataformas digitais. É só você acessar @TV Litoral RN e curtir o nosso Instagram, as nossas postagens, conteúdos que todos os dias são postados no nosso Instagram e também no nosso facebook.com e ainda no nosso canal no YouTube, @TV Litoral RN. Vamos começar o nosso JL desta quinta-feira, trazendo para você as notícias da política internacional. Diante do Congresso argentino, manifestantes protestam contra as impopulares medidas propostas pelo presidente Javier Milei. Os senadores discutem a aprovação do pacote. Senadores argentinos discutem nesta quarta-feira um pacote de reformas fundamentais para o presidente de extrema-direita Javier Milei, que completa nesta semana 6 meses de governo sem ter conseguido a aprovação de uma lei. Caso os senadores aprovem a chamada Lei de Bases, que recebeu sinal verde dos deputados em abril, o texto de mais de 200 artigos vai retornar à Câmara para aprovação final. O caminho legislativo tem sido difícil para o pequeno partido de Milei, que é minoria nas duas câmaras. A Lei de Bases é uma versão reduzida da chamada Lei Ônibus, com mais de 600 artigos, que naufragou em fevereiro na Câmara dos Deputados. No Senado, Milei tem apenas 7 das 72 cadeiras e precisa do voto de 37 parlamentares para que o projeto sobreviva. Cerca de 35 estão garantidos graças ao apoio da direita tradicional. A Lei de Bases delega poderes do Parlamento ao Executivo, inclui incentivos controversos para grandes investimentos e estabelece uma dezena de empresas públicas sujeitas à privatização.
Professores e funcionários públicos convocaram greves e protestos diante do Congresso nesta quarta-feira. E ainda com relação aos protestos, pelo menos 5 deputados que participavam de uma grande manifestação em frente ao Congresso argentino foram hospitalizados nesta quarta-feira, dia 12, após serem reprimidos com gás lacrimogêneo pela polícia. A reforma de Estado do presidente argentino Javier Milei foi aprovada com modificações na madrugada desta quinta-feira pelo Senado, após uma maratona de sessões que começou na manhã de quarta. A líder do Senado e também vice-presidente do país, Victoria Villarruel, acabou com o empate de 36-36 na votação geral do texto, que foi então discutido título a título. Por esos argentinos que sofrem, que esperam. Para os argentinos que sofrem, que esperam, que não querem ver seus filhos saírem do país, para aqueles que merecem recuperar o orgulho de ser argentinos e pensando sempre em tudo pela Argentina, meu voto é afirmativo. Em tudo por Argentina, meu voto é afirmativo. A presidência comemorou a aprovação da chamada Lei de Bases para a Desregulamentação da Economia, que retornará à Câmara dos Deputados para a sanção final. Para conseguir a aprovação, o governo fez inúmeras concessões, até reduzir seu conteúdo original de 600 artigos para 1/3. Durante o dia, milhares de pessoas se reuniram em torno do Congresso para rejeitar o projeto e o ajuste fiscal do presidente e houve tumultos. A polícia repeliu com gás lacrimogênio, balas de borracha e jatos d'água um grupo que tentou ultrapassar as barreiras que isolavam o Congresso. Os manifestantes responderam atirando pedras e nos distúrbios 2 carros foram queimados. 7 pessoas, incluindo 5 deputados da oposição, foram tratadas em um hospital depois de terem sido afetadas pelo gás lacrimogênio e dezenas foram atendidas no local. Pelo menos 10 pessoas foram presas e 9 policiais federais ficaram feridos. A presidência disse na rede social X que grupos que chamou de terroristas tentaram perpetrar um golpe de Estado. Felizmente, temos uma grande ministra da Segurança que está pondo as ruas em ordem, como prometemos durante a campanha. Durante a noite, houve focos de protestos em diferentes partes de Buenos Aires e foram ouvidos barulhos de panelas e buzinas. O debate ocorreu em um contexto de recessão e com uma inflação de quase 300% interanual. E a presidência rotativa do G7 deu início nesta quinta-feira à cúpula de líderes do grupo das mais ricas democracias do mundo. As guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia foram temas e estão sendo temas que fazem parte da discussão. Os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo iniciaram na Itália a reunião de cúpula anual do G7, um encontro no qual pretendem concluir um acordo para conceder um crédito equivalente a quase 270 bilhões de reais à Ucrânia, financiado com ativos russos bloqueados pelo Ocidente. Os líderes de Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Japão e Alemanha, além da presidente da Comissão Europeia, foram recebidos nesta quinta-feira pela anfitriã, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, para a tradicional foto de família no resort de luxo de Borgo Egnazia, no sul do país. O plano para a Ucrânia pretende utilizar os juros gerados pelos mais de 1 bilhão e 700 mil reais de ativos russos congelados pelos aliados ocidentais depois do início da invasão. O presidente ucraniano também está na Itália, onde tem várias reuniões programadas com os líderes do bloco. O plano é complexo e ainda restam dúvidas sobre o que aconteceria se os ativos russos fossem liberados, no caso de um hipotético acordo com a Rússia, ou quem assumiria o risco em caso de não pagamento. Outra grande questão que vai ser debatida é como alcançar uma trégua na guerra da faixa de Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas. O G7 anunciou apoio a uma proposta de trégua de Biden, que prevê a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro, mas o Hamas deseja algumas mudanças no plano. A premier italiana, cujo país ocupa a presidência rotativa do G7, também convidou vários governantes de países que não pertencem ao grupo, entre eles os presidentes de Brasil e Argentina.
diciamo, ospitalità per la quale l'Italia è famosa nel mondo. Grazie. A prisão de um homem em Macaíba por romper a tornozeleira eletrônica. Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão a um foragido da Justiça no dia 12 de junho, nesta quarta-feira. A Delegacia de Polícia Civil da cidade de Macaíba, com apoio do 11º Batalhão de Polícia Militar, deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor da pessoa de Geanderson dos Santos Chiola. O Geanderson encontrava-se foragido e foi recapturado após um trabalho de investigação da Delegacia de Polícia de Macaíba. A prisão ocorreu na travessa Manuel Pedro da Costa, no bairro Vila São José, na cidade de Macaíba. O mesmo agora encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça para cumprir todos os trâmites legais em seu desfavor. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento para a TV Litoral. E os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por sequestrar um motorista de aplicativo na capital potiguar. Noite de quarta-feira, dia 12 de junho, Plantão Zona Sul. Chegou a ocorrência na Plantão Zona Sul de uma vítima de sequestro, motorista de aplicativo que havia passado a tarde, finalzinho da tarde, sobre o poder de um criminoso que estava transitando, na cidade de Natal com ele ao longo da tarde. Informações são de que esse mesmo acusado já tinha mantido outra pessoa sobre o seu poder na tarde de hoje. Por volta das 3 horas da tarde, ele vitimou uma outra pessoa que ficou em seu poder até as 17 horas da tarde, quando ele a soltou e em seguida pegou esse motorista de aplicativo e estava mantendo como refém, andando por várias localidades da cidade. A Polícia Militar foi informada do caso e, com apoio da viatura do 5º Batalhão, que começou a incursão em busca do acusado e da vítima por meio do GPS instalado no veículo. Ao encontrar, a Polícia Militar fez a abordagem e resgatou a vítima das garras do criminoso, que tentou resistir à prisão, não quis ser algemado, mas a polícia foi lá e algemou e o trouxe aqui para Plantão Zona Sul. O sargento responsável pela operação, que resultou na prisão deste sequestrador, vai falar com a nossa equipe. A gente estava em patrulhamento na região do bairro de Mirassol, fazendo a saturação da área, quando chegou via Copom que um carro tinha sido tomado de assalto e vinha subindo sentido Morgovê, a área da gente, com refém. Então a gente fez deslocamento de posto de rastreamento, o Copom foi atualizando a localização e a gente foi fazendo o rastreamento. O acompanhamento chegou na BR-101, às margens da BR, a gente se deparou com o veículo, fez a abordagem, extraiu a vítima e prendeu o acusado, suspeito, apreendeu a arma e fez deslocamento para o plantão. Resistiu um pouco para a algemação, mas foi contido e ele trazido para a delegacia. Ele já tem passagem pela polícia? Positivo, ele já é tornozelado e antes dessa vítima ele já tinha feito outra vítima. Desde as 3 horas da tarde que ele já estava com a vítima rodando. Dispensou essa vítima agora às 5h50 e pegou uma segunda vítima. E estava fazendo de refém também. Ele hoje estava no plantão do crime. Positivo, a gente ficou sabendo aqui que tinha uma segunda vítima. Chegou na plantão aqui, outra vítima se apresentou, de posse de um BO que já tinha feito na delegacia de plantão de Parnamirim contra ele. A gente vai entregar ele e deixar à disposição do delegado de Polícia Civil para qualificá-lo. Eu creio que seja 157 mediante sequestro, privação da liberdade da vítima. E a Polícia Civil também prendeu um homem acusado de agredir e ameaçar de morte a sua ex-mulher na cidade de Parnamirim. A Polícia Civil
prendeu um homem acusado de ameaça e agressão e também lesão corporal contra sua companheira. Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Parnamirim, a DEAM Parnamirim, realizaram a prisão em flagrante de um homem de 20 anos, investigado por lesão corporal e ameaça contra uma mulher. O crime aconteceu no bairro Rosa dos Ventos, no município de Parnamirim, região da Grande Natal. De acordo com relatos da vítima, que compareceu até a delegacia informando que havia sido vítima de ameaças de morte e agressão física. O incidente ocorreu quando a mulher estava a caminho do seu local de trabalho, utilizando-se de um mototáxi, quando foi interceptada no caminho pelo seu companheiro, que a mandou descer da moto e também a puxou, derrubando-a no chão e também atingindo-a com a faca na região das costas. A vítima, compareceu à delegacia. Após as investigações, a equipe policial encontrou a faca utilizada no crime, localizou o agressor, que foi preso em flagrante e já está à disposição da Justiça para ser devidamente indiciado pelos crimes cometidos. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento, para a TV Litoral. E a Polícia Civil do Rio Grande do Norte também realizou um cumprimento de mandado de busca e apreendeu 2 armas de fogo no município de Lajes Pintadas, interior do estado. Quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreende 2 armas de fogo em Lajes Pintada. Policiais civis da 83ª Delegacia de Polícia de Campo Redondo cumpriram nesta quarta-feira, dia 12, um mandado de busca em uma residência localizada no sítio Saco de Dentro, zona rural de Lajes Pintadas. Durante a operação foram encontradas e apreendidas 2 armas de fogo, além de um material para recarga, como chumbo e pólvora. O proprietário do imóvel não estava presente no momento da diligência. O mandado foi expedido em decorrência a uma investigação por porte ilegal de arma de fogo. O responsável pela residência será submetido ao procedimento policial. As investigações continuarão e o proprietário da residência será intimado a prestar esclarecimentos à Justiça. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento, para a TV Litoral. O Jornal da Litoral vai para um breve intervalo comercial e em seguida você confere notícias da área da segurança internacional. Não saia daí, a gente volta em instantes. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Hoje nós vamos conhecer a casa do Ruval Paiva. Eu sou a Duda e esse aqui é o Bazar do Caquito. Aqui nós vendemos várias camisetas da instituição e vários outros produtos para ajudar a nossa casa. Olá, eu sou a Samira e aqui é o Serviço Social. Essa é a porta de entrada da instituição. Aqui se faz o acolhimento das famílias e é o setor responsável pela marcação de consultas dos pacientes e orientação. Oi, eu sou o Miguel e aqui fica a psicologia, onde tudo é feito com muito amor para cuidar de todos. Essa é a sala de grupos, um espaço onde as crianças são atendidas coletivamente por diversos profissionais e podem passar o tempo jogando videogame e tocando vários instrumentos. Para a Boquinha ficar sempre saudável, temos a sala de odontologia. Este é o dispensário de medicamentos. Fornece medicamentos de forma totalmente gratuita às crianças e adolescentes. Bem-vindos à Nutrição, setor que atende pacientes e acompanhantes e realiza a entrega das cestas básicas para todas as famílias. Esse aqui é o lugar mais gostoso da casa, o refeitório. É o espaço onde fazemos todas as nossas refeições diárias.
Esse aqui é o setor de diagnóstico precoce. O setor promove a importância do diagnóstico precoce na cura do câncer em crianças e adolescentes. Aqui fica a nossa classe. Como não podemos frequentar a escola devido ao tratamento, a Casa do Valpaiva trabalha para minimizar as perdas escolares. Esse aqui é o setor da fisioterapia. O setor atende os pacientes com sequelas que necessitam de reabilitação física. Esses são os nossos leitos, onde as famílias do interior ficam hospedadas. Aqui fica a Casa dos Ofícios. Esse espaço oferece atividades voltadas à qualificação das mães e acompanhantes, para proporcionar às famílias uma nova fonte de renda. Esse espaço é a Casa Vida, um dos espaços utilizados pelos pacientes para atividades ao ar livre. Agora que você já assistiu esse vídeo, vem conhecer pessoalmente! Nossa casa está de braços abertos para receber você. É graças a você que existimos. Muito obrigada! E agora vamos falar da segurança internacional. A Europol anunciou que conseguiu desmantelar uma grande rede de tráfico de drogas que chegava a todo o continente. As detenções ocorreram em 6 países, entre eles Espanha e Brasil. Uma grande rede de importação de cocaína da América do Sul foi desmantelada na Europa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Europol, ao final de uma operação que durou 3 anos com a participação de forças policiais de uma dezena de países. 8 toneladas de droga foram apreendidas e 40 pessoas foram detidas. A agência policial europeia indicou que a rede criminosa operava a partir de Dubai e da Turquia, organizando o tráfico de várias toneladas de cocaína procedentes da Colômbia, Brasil e Equador. Autoridades afirmaram que a fase final da operação começou com a descoberta em agosto de 2023 pela Guarda Civil da Espanha de 700 quilos de cocaína em uma embarcação tripulada por cidadãos croatas e italianos diante do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. A partir da análise das comunicações e trocas de informação com outros corpos policiais, os investigadores estabeleceram um vínculo com apreensões anteriores, o que permitiu identificar as pessoas que estavam envolvidas, originárias dos Balcãs. As detenções ocorreram em 6 países, entre eles Espanha e Brasil. 2 altos responsáveis croatas da organização foram presos no final do ano passado em Istambul, enquanto as últimas 4 detenções foram feitas na última quarta no sul da Espanha. Dezenas de manifestantes ficaram feridos nesta quarta-feira, dia 12, na capital da Armênia, durante um protesto contra as concessões do primeiro-ministro Nikol Pashinyan ao Azerbaijão, país com o qual mantém disputas territoriais há décadas. A quarta-feira foi de tensão na capital da Armênia, Yerevan. Milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do parlamento para exigir a renúncia do primeiro-ministro Nikol Pashinyan. Os manifestantes tentaram romper um cordão policial e os agentes lançaram bombas de efeito moral contra a multidão. O Ministério da Saúde informou que 55 feridos tiveram de receber atendimento. Exigimos a demissão do primeiro-ministro Nikol Pashinyan. A sua política ao longo dos últimos 4 anos tem sido fazer o que o chefe do país inimigo, o Azerbaijão, exige, porque não pode garantir a nossa segurança interna. Clamamos pela renúncia imediata deste governo. Por quê? Porque eles chegaram ao poder de forma enganosa e propuseram um programa onde diziam que tudo era para o bem da pátria, para o bem do povo. Mas depois das eleições eles quebraram todas as suas promessas. Grande parte da população da Armênia acusa Pashinyan de fazer concessões ao Azerbaijão, país com o qual mantém disputas territoriais há décadas. Os protestos começaram em abril, depois que o governo aceitou ceder áreas que controlava desde os anos 1990. Os feridos nesta quarta foram levados para hospitais e ambulâncias e alguns sofreram lesões nas pernas e no abdômen. Vamos agora saber mais informações da guerra no Oriente Médio, à luz da intensificação dos ataques a palestinos na Cisjordânia ocupada.
As ONGs acusam o exército israelense de apoiar ativamente a violência de colonos judeus, também incentivados por ministros de extrema-direita. O exército de Israel vem sendo acusado por organizações não governamentais de apoiar agressões de colonos aos palestinos na Cisjordânia ocupada. Os colonos foram responsáveis por 1.096 ataques no território entre 7 de outubro e 31 de março. Os números são do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. São 6 ataques diários em média contra 3 antes de 7 de outubro. Em 2022 foram 2. Os atos violentos de colonos contra palestinos bateram um recorde em 2023, segundo a ONG israelense de defesa dos direitos humanos Yesh Din. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro, 537 palestinos morreram nas mãos de soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia, segundo a Autoridade Palestina, a entidade que administra parte dos territórios palestinos na Cisjordânia desde 1994. Do lado israelense, 14 pessoas morreram em atentados palestinos, segundo dados oficiais do governo de Israel. Em 13 de abril, centenas de colonos atacaram Duma, cidade palestina no centro da Cisjordânia, e esfaquearam um morador, após as autoridades israelenses anunciarem que encontraram o corpo de um adolescente israelense em um assentamento nos arredores. Excluindo os que vivem em Jerusalém Oriental, há mais de 490 mil colonos na Cisjordânia ocupada, em assentamentos que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional, e entre 3 milhões de palestinos. E vamos agora falar sobre política brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, dia 12, que o Brasil deve aproveitar ao máximo a oportunidade de explorar petróleo em águas próximas à foz do rio Amazonas, apesar das críticas dos ambientalistas. Em um evento com a presença de investidores da Arábia Saudita no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a exploração de petróleo perto da foz do rio Amazonas. Para o líder petista, o Brasil deve aproveitar a oportunidade com responsabilidade. Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer, de fazer com que este país, junto com a Arábia Saudita, nos BRICS, possa criar uma nova forma de investimento. O projeto petrolífero offshore, em uma área conhecida como Margem Equatorial, é altamente controverso e gera tensões até mesmo dentro do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se opõe abertamente à exploração. No ano passado, o IBAMA negou a concessão de uma licença à Petrobras para realizar perfurações exploratórias de petróleo na área. Então é importante ter em conta que nós, na hora que começarmos a explorar a chamada margem equatorial, sabe, que eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade extraordinária. Ambientalistas apontam uma contradição em Lula por defender a exploração de combustíveis fósseis, enquanto busca se destacar como uma figura proeminente na luta contra as mudanças climáticas. Apesar das críticas, a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que desejava acelerar a exploração de novas reservas, incluindo a região próxima à foz do rio Amazonas. E vamos agora a mais uma notícia com relação ao governo do PT, que só faz cobrar impostos. Os 18 senadores americanos pediram ao presidente Joe Biden que apoie a iniciativa do Brasil de cobrar um imposto mínimo global aos super ricos. Na presidência rotativa do G20, o Brasil quer que detentores de grandes fortunas paguem impostos equivalentes a pelo menos 2% de sua riqueza. Nesta quarta-feira, 18 senadores americanos pediram que o presidente Joe Biden apoie a iniciativa brasileira de cobrar um imposto mínimo global aos super ricos. Em nota, os políticos destacaram que estabelecer padrões mínimos em todos os países permitiria aos Estados Unidos e a outras nações arrecadarem bilhões de dólares para atender necessidades prementes. Este valor poderia ser destinado, por exemplo, para o combate às pandemias, às mudanças climáticas e à desigualdade.
O texto da presidência da Comissão Independente para a Reforma do Sistema disse acreditar que a iniciativa brasileira do G20 é de interesse estratégico para os Estados Unidos. Os senadores pediram que Washington se some a outros países para alcançar um acordo histórico que garanta uma economia americana e global mais equitativa. Os especialistas estimam que, globalmente, os super ricos paguem cerca de 0,5% de sua riqueza estimada em impostos. E um gigantesco incêndio em uma refinaria de petróleo em Kurdistão iraquiano deixou pelo menos 10 feridos. As chamas ainda não foram controladas. Um grande incêndio em uma refinaria de petróleo no Kurdistão iraquiano feriu pelo menos 10 pessoas, incluindo bombeiros que lutavam para controlar as chamas. 4 tanques de combustível e 3 carros de bombeiros foram queimados. O incêndio começou em um grande tanque de petróleo bruto na noite de quarta-feira, antes de se espalhar para uma segunda refinaria em uma estrada a sudoeste de Arbil, capital da região autônoma do Kurdistão. A Defesa Civil informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida. Densas nuvens de fumaça preta e bolas de chamas laranjas subiram ao céu acima da instalação. O incêndio ainda persistia nesta quinta-feira, apesar da mobilização de 30 equipes de resgate que tentavam evitar que as chamas se espalhassem ainda mais. O Iraque enfrenta um verão escaldante e vários incêndios foram registrados nas últimas semanas, atingindo centros comerciais, armazéns e hospitais. O Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e as vendas de petróleo bruto representam 90% das receitas orçamentais iraquianas. Mas as exportações da região do Kurdistão foram interrompidas há mais de um ano devido a uma disputa sobre questões jurídicas e técnicas. E o submarino de propulsão nuclear Kazan chegou nesta quarta-feira, dia 12, a Cuba como parte de um destacamento naval para uma visita de 5 dias à ilha. Os Estados Unidos anunciaram que observam a operação de uma forma muito atenciosa. O submarino de propulsão nuclear russo Kazan atracou na manhã desta quarta-feira no porto de Havana, juntamente com a fragata lança-mísseis Gorshkov. O destacamento naval faz uma visita de 5 dias à ilha. O Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba explicou na semana passada que essas embarcações não transportam armas nucleares e não representam uma ameaça à região. Mesmo assim, os Estados Unidos anunciaram que observam a operação com muita atenção. Já a Rússia confirmou que um grupo tático heterogêneo de embarcação de ataque, composto pela fragata e pelo submarino, completou um exercício sobre o uso de mísseis de alta precisão. A chegada desta frota ocorre no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, e seu homólogo russo, Sergei Lavrov, se reuniram em Moscou. Uma declaração da parte cubana garantiu que Rodrigues expressou a Lavrov a rejeição cubana à expansão da OTAN em direção à fronteira russa. De acordo com o líder cubano, essa possível expansão é uma das razões para o atual conflito na Europa, entre Moscou e Kiev. E Hajj é o nome da peregrinação anual que os muçulmanos devem fazer pelo menos uma vez na vida até Meca. Pelo menos 1,5 milhões de fiéis já estão na cidade sagrada saudita. Mais de 1,5 milhão de fiéis estão em Meca para a grande peregrinação anual do islamismo. Embora os ritos oficiais do Hajj só comecem na sexta-feira na grande mesquita da cidade saudita, milhares de pessoas já começaram a circular em torno da Kaaba, a estrutura cúbica preta em direção à qual todos os muçulmanos rezam. A peregrinação a Meca é um dos 5 pilares do Islã que todo crente deve fazer pelo menos uma vez na vida, se tiver meios e saúde. Para os próximos dias são esperadas temperaturas médias de 44 graus Celsius, mas isso não impede a aglomeração. A felicidade faz você não sentir o calor. A felicidade de estar com as pessoas, a felicidade dos rituais, faz você não sentir nada disso. É como se eu tivesse perdido 25 quilos. Me sinto feliz quando venho aqui. Me sinto em forma. A celebração deste ano é parcialmente ofuscada pela guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza.
A monarquia saudita anunciou esta semana que acolherá 1.000 familiares de vítimas da guerra como peregrinos, elevando para 2.000 o número total de palestinos que estarão em Meca. Mas, ao mesmo tempo, o governo alertou que nenhuma atividade política será tolerada durante o Hajj, que deve ser dedicado exclusivamente à oração. E o Papa Francisco voltou a usar um termo pejorativo para se referir aos gays e aconselhou aos homossexuais que queiram se tornar padre ao invés de irem a um psicólogo. Poucos dias após um escândalo provocado por declarações consideradas homofóbicas, o Papa Francisco voltou a causar polêmica em Roma. O argentino de 87 anos usou novamente um termo pejorativo para se referir aos gays e aconselhou os homossexuais que queiram se tornar padres a irem a um psicólogo. Durante uma reunião privada com 200 padres na Universidade Pontifícia Salesiana na última terça-feira, o Santo Padre foi questionado sobre as vocações e utilizou mais uma vez a palavra frociadine, que equivaleria a bichice em português. O termo em dialeto romano é difícil de traduzir, mas deriva de frócio, que significa bicha. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, Francisco teria dito que há um clima de frociadine no Vaticano. O Papa ainda explicou que os gays são bons garotos que buscam o Senhor, mas para o pontífice seria melhor encaminhá-los para um bom pai espiritual, para um psicólogo, em vez de aceitá-los no seminário. O Vaticano não respondeu a um pedido de comentário enviado pela AFP. A Santa Sé informou em um comunicado na terça-feira que Francisco falou sobre o perigo das ideologias na Igreja. O texto diz também que ele retomou o tema da admissão nos seminários de pessoas com tendências homossexuais, reiterando a necessidade de acolhê-las e acompanhá-las na Igreja. No final de maio, Francisco se desculpou por ter usado a palavra frociadine em uma reunião com bispos italianos no Vaticano. O Papa declarou que nunca teve a intenção de ofender ou se expressar em termos homofóbicos. Vamos agora falar de esporte. A Comissão de Arbitragem da UEFA anunciou que as decisões tomadas com auxílio do VAR vão ser anunciadas e explicadas para o público. Todas as decisões tomadas com a ajuda do VAR vão ser explicadas em tempo real no estádio e para as transmissões da partida durante a Eurocopa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo presidente do Comitê de Arbitragem da UEFA, o italiano Roberto Rossetti, em entrevista coletiva. So we want to give after the on-field review a VAR technical explanation. Queremos oferecer, depois da revisão fora de campo, uma explicação técnica do VAR para o público, para vocês no estádio. Então você pode ver do lado esquerdo da tela, ao vivo, simultaneamente, o especialista da UEFA. Vamos preparar a explicação técnica sobre o que aconteceu na situação específica. The UEFA expert, we will prepare the explanation, the technical explanation about what happened in the specific situation. Rossetti também afirmou que o único diálogo autorizado para explicar as decisões vai ser entre o árbitro de campo e os capitães das equipes. Qualquer outro jogador que protestar contra uma decisão ou que pedir uma explicação vai ser punido com cartão amarelo. E o Jornal da Litoral vai para mais um intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo.
sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Olá, hoje nós vamos conhecer a casa do Ruval Paiva. Eu sou a Duda e esse aqui é o Bazar do Caquito. Aqui nós vendemos várias camisetas da instituição e vários outros produtos para ajudar a nossa casa. Olá, eu sou a Samira e aqui é o Serviço Social. Essa é a porta de entrada da instituição. Aqui se faz o acolhimento das famílias e é o setor responsável pela marcação de consultas dos pacientes e orientação. Oi, eu sou o Miguel e aqui fica a Psicologia, onde tudo é feito com muito amor para cuidar de todos. Essa é a sala de grupos, um espaço onde as crianças são atendidas coletivamente por diversos profissionais e podem passar o tempo jogando videogame e tocando vários instrumentos. Para a Boquinha ficar sempre saudável, temos a sala de odontologia. Este é o dispensário de medicamentos. Fornece medicamentos de forma totalmente gratuita às crianças e adolescentes. Bem-vindos à Nutrição, setor que atende pacientes e acompanhantes e realiza a entrega das cestas básicas para todas as famílias. Esse aqui é o lugar mais gostoso da casa, o refeitório. É o espaço onde fazemos todas as nossas refeições diárias. Esse aqui é o setor de diagnóstico precoce. O setor promove a importância do diagnóstico precoce na cura do câncer em crianças e adolescentes. Aqui fica a nossa classe. Como não podemos frequentar a escola devido ao tratamento, a casa do Ruval Paiva trabalha para minimizar as perdas escolares. Esse aqui é o setor da fisioterapia. O setor atende os pacientes com sequelas que necessitam de reabilitação física. Esses são os nossos leitos, onde as famílias do interior ficam hospedadas. Aqui fica a Casa dos Ofícios. Esse espaço oferece atividades voltadas à qualificação das mães e acompanhantes, para proporcionar às famílias uma nova fonte de renda. Esse espaço é a Casa Vida, um dos espaços utilizados pelos pacientes para atividades ao ar livre. Agora que você já assistiu esse vídeo, vem conhecer pessoalmente!
Nossa casa está de braços abertos para receber você. É graças a você que existimos. Muito obrigada. De volta com o nosso JL desta quinta-feira e continuando a falar sobre esporte, Thiago Motta vai ser o novo treinador da Juventus após campanha surpreendente com o Bolonha. O ex-jogador de 41 anos de idade chega à equipe de Turim para mudar a cara do clube e também implementar o seu estilo de jogo ofensivo. A Juventus anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Thiago Motta. O brasileiro chega ao time de Turim para substituir Massimiliano Allegri e tem contrato válido até 30 de junho de 2027. O ex-jogador de 41 anos vai comandar pela primeira vez um grande clube europeu. Thiago Motta era treinador do Bolonha, surpresa da temporada no futebol italiano. Ele obteve com a equipe uma classificação inédita para a Liga dos Campeões. De acordo com a imprensa italiana, o brasileiro vai receber um salário anual de 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais na cotação atual. Apesar de ter conquistado sua 15ª Copa da Itália, a temporada da Juventus não foi das melhores. A Juve terminou a Série A 23 pontos atrás da campeã Inter de Milão e só conseguiu 3 vitórias nos últimos 17 jogos do campeonato. E o Federal Reserve Banco Central Americano manteve as suas taxas de juros, conforme o esperado, entre 5,25% e 5,50% nesta quarta-feira, dia 12, e seus diretores apontam para um único corte das taxas de juros este ano. O Federal Reserve anunciou nesta quarta-feira que vai manter as taxas de juros de referência nos níveis atuais entre 5,25% e 5,5%. Os membros do Banco Central americano votaram por unanimidade para segurar as taxas em seus níveis mais elevados em mais de 2 décadas. O anúncio sugere que os responsáveis pela política monetária seguem cautelosos sobre um corte muito abrupto. A tendência se mantém, apesar dos dados do Índice de Preço ao Consumidor, publicados mais cedo nesta quarta, que dão conta de uma moderação na alta dos preços. Ao final de sua reunião de 2 dias, o Comitê de Política Monetária revisou a previsão da inflação tanto para 2024 quanto para 2025, respectivamente em 2,6% e 2,3%. O comitê indicou modestos progressos adicionais em direção à sua meta de inflação de 2% e disse esperar um único corte das taxas de juros de apenas 0,25 ponto percentual até o fim do ano. As previsões de crescimento da economia americana ficaram estáveis, em 2,1% para 2024 e 2% para 2025. E hoje encerramos mais uma edição do JL, agradecendo a você pelo carinho, pela sua audiência em todo o Brasil, prometendo voltar amanhã, a partir das 14 horas, com outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Uma ótima tarde para você. Fique agora com a sessão Heróis. Logo em seguida, às 17 horas, tem o Cidade Urgente, segunda edição, e logo após o Natal News, também trazendo outras notícias da área policial do estado do Rio Grande do Norte. Um forte abraço para você. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação.